Bom, gente, então vamos iniciar ali a correção da página 379, tá? Para nós finalizarmos ali o capítulo 2 e continuarmos com a revisão, né, do que foi estudado já para avaliação semana que vem, ok? Temos ali a questão número 1. As imagens a seguir representam diferentes povos que tiveram grande contribuição na formação inicial da população brasileira. Observe as imagens e ligue-as aos respectivos nomes. Então, nós temos ali indígenas, negros e brancos, certo? Do lado, nós temos africanos, europeus e indígenas. Então, vocês fazem a ligação, né, bem tranquilo. Primeira figura com os indígenas, segunda figura com os africanos e a terceira figura com os europeus, certo? Aí nós temos uma questão. Agora explique o que significa dizer que a população brasileira é o resultado de uma miscigenação. Por que nós podemos dizer isso? Devido ali ao grande número de população, né, de diversas etnias que vieram colonizar o Brasil. Primeiramente, nós tínhamos já aqui os indígenas, né, os povos nativos. Depois vieram os portugueses. Depois os portugueses trouxeram os africanos e com isso fez toda essa miscigenação de pessoas, né? Toda essa mistura que é a população brasileira. Ok? A número 2 é parecida com uma atividade que nós fizemos lá no primeiro capítulo, tá? Então, essa daqui eu não vou corrigir com vocês, que daí essa aqui é a resposta pessoal de vocês, tá? A número 3. Observe novamente o mapa da página 329, Brasil, Parques e Terras Indígenas 2015. De acordo com o mapa, assinale V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas, apresentadas nas frases a seguir. Então, vamos lá para a página 329. Página 329, nós temos... aqui. Parques e Terras Indígenas 2015. Aí nós temos lá a questão. A maior quantidade de parques e terras indígenas demarcadas no Brasil está na região norte, com destaque para os estados do Amazonas e Pará. Tá? Então, essa é uma questão verdadeira ou falsa? Observem aqui, ó, Pará, Amazonas. Então, nós temos ali os principais parques de terras marcadas indígenas. Então, é uma questão verdadeira. A porção litorânea do Brasil possui pequena quantidade de parques e terras indígenas demarcadas. Tá? Então, vamos lá. Porção litorânea do Brasil. Então, também é verdadeira, né? Porque a porção litorânea não tem muitas terras demarcadas como parques indígenas. A questão 3. Existe uma grande quantidade de parques e terras indígenas demarcadas no Distrito Federal? E esse quadradinho aqui, ó, Distrito Federal. Existem muitos parques e terras indígenas demarcadas? Não, né? Uma pequena quantidade. Então, essa questão, a terceira questão é a questão falsa. O que a gente... Daí vocês têm que ir lá corrigir a frase. No lugar de grande quantidade, vocês vão colocar existe uma pequena quantidade. Então, no lugar de grande, vocês trocam a palavra por pequeno, tá? Última questão ali. De acordo com o mapa, não existem parques e terras indígenas demarcadas no estado do Piauí. Ó, estado do Piauí, então, ou seja, não temos demarcação de terras indígenas. Então, essa questão também é verdadeira, tá? Número 4, era para fazer uma pesquisa em livros ou na internet para mais informações sobre as histórias dos povos quilombolas, né, e registrar no caderno. Então, só vou comentar aqui com vocês que os povos quilombolas, eles trouxeram consigo o quê? Ali a sua tradição, a sua culinária, a religião, né, danças e também algumas atividades econômicas que eles trouxeram para o Brasil, certo? Número 5. A manchete a seguir destaca a presença de imigrantes no estado do Acre. Leia a manchete e depois responda a questão. Nós temos ali, bolivianos, peruanos, são maioria entre imigrantes no mercado de trabalho no Acre, aponta levantamento.
Então, com base na manchete apresentada e no conteúdo estudado na página 367, cite os motivos pelos quais muitos imigrantes têm vindo para o Brasil. Por que esses imigrantes têm vindo para o Brasil? Existem ali alguns motivos, como conflitos políticos, étnicos ou religiosos, tá? Existentes nesses dois países. Procuram outras oportunidades de trabalho, principalmente aqui na América Latina, né, dos países vizinhos ali da América Latina acabam vindo para o Brasil, onde que tem ali a possibilidade da inserção no mercado de trabalho, tá? E também a busca por melhores condições de vida. Ok? Certinho? Como que ficou essa 5? A 5, ó, que é que muitos imigrantes, né, eles venham para o Brasil por diversos motivos. Conflito político, étnico ou religiosos, procura de oportunidade de trabalho e também por melhores condições de vida. Ok? Porque por mais que aqui no Brasil... Pode falar. A número 4 eu não fiz no caderno. Não tem problema. Não tem problema, tá? Eu só comentei a número 4 para caso alguém fez, aí para estar sabendo, mas não era necessário fazer. Ok? Número 5, ok, pessoal? Aí, última página, 382, questão 6. Observe as imagens abaixo, deixa eu procurar aqui, 384. Observe as imagens, 382, desculpa. Observem as imagens abaixo que retratam a desigualdade na distribuição de renda do Brasil. Depois elabore legendas para cada uma delas, escrevendo sobre o reflexo dessa desigual distribuição de renda. Nós temos aqui, na primeira figura, um senhor, né, que está vendo uma vitrine de uma loja luxuosa, né, onde que o poder aquisitivo para se fazer uma compra tem que ser alto, de alto padrão. E também temos aqui outro senhor, né, com um carrinho de mão, catador de lixo, ao lado passando um carro, uma Ferrari, eu acho, se eu não me engano, tá? Um carro ao lado. Estão ouvindo? Sim. Tranquilo? Uma Lamborghini. E aqui nós temos algumas pessoas, né, que estão em algum estabelecimento de alto padrão, e aqui temos outro trabalhador. Ok. Então, vamos dar uma legenda, fazer uma legenda para essas duas imagens. Na primeira imagem, o que nós podemos observar? Que nós identificamos, né, que tem uma pessoa carente pelo lado de fora, né, que está olhando a vitrine, tá? E que ela não tem ali condições de estar adquirindo produtos dessa devida loja, certo? Todo mundo escreveu mais ou menos isso? Na figura abaixo, nós temos um catador de papel, né, puxando seu carrinho, e ao lado nós temos um carro luxuoso, que demonstra ali a desigualdade social entre as pessoas, tá? Na segunda figura, ok? E ali a gente vê como que nas duas imagens elas retratam o quê? A desigualdade social que ocorre no Brasil, certo? Aonde que a gente vê ali a diferença bem grande das pessoas de alta e baixa renda. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos retornar lá no início da apostila. Alguém tem alguma dúvida perante as questões? Não? Vamos retornar lá no início da apostila. Que é a página 356.
é a dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira. Então, se vocês quiserem ir retomando lá, pegar a apostila de vocês e fazer algumas marcações, podem fazer. Que a nossa avaliação será toda em cima desse capítulo, do capítulo 2, ok? Então, nós temos lá, primeiramente, como que está distribuída essa população. Qual página, professor? 358. Pronto. É da primeira apostila ainda? Isso. Semana que vem a gente faz a avaliação para depois começar a segunda apostila, tá? Então, pessoal, nós temos aqui como está distribuída a população brasileira. Será que a população brasileira ela é distribuída igualmente? Será que a distribuição dela está certinha em todo o país? Nós temos ali uma distribuição homogênea da população? A resposta é não, né? Por quê? Porque através da densidade demográfica, nós podemos observar que cada região do país tem uma quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Ali se dá por dois motivos. Um motivo, a extensão territorial de cada região, tá? E também por fatores físicos das regiões, que nem no caso o norte do nosso país. O que acontece? Nós temos a grande floresta amazônica, temos grandes rios, né? Onde que ali precisamos da preservação ambiental, então não teremos ali construções de moradias, aumento da malha urbana, então por isso que a gente tem essas diferenças, tá? Então, observando aqui o mapa da distribuição da população brasileira em 2010, a gente sempre tem que observar o que, primeiramente, quando a gente vai ver um mapa? Nós temos que observar a legenda. A legenda mostra o quê? Da cor mais clara até a cor mais escura. Quanto mais escuro, maior o número de habitantes por quilômetros quadrados, que vai de 100 ou mais. Quanto mais clarinho, vai diminuindo, onde que é o amarelinho bem claro, menos de um habitante por quilômetro quadrado. Então, ao observar o mapa do Brasil, o que nós observamos? Que a parte central do Brasil e norte do Brasil, ela é menos povoada. Que nem eu falei, devido aqui à grande floresta amazônica, os grandes rios que possuem, na região centro-oeste, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido às grandes áreas ali que tem do uso da terra para a agricultura, tá? Então, e aqui na parte principal parte aqui central, né, o sertão brasileiro e o estado do Tocantins, sertão devido ali às grandes secas que nós temos, e o Tocantins por ser ali um estado mais jovem do país, tá? Então nós temos ali uma distribuição desigual. Oi? Parece que todo em volta do centro, onde fica a floresta amazônica, tem muito amarelo bem claro, só que tem algumas pontinhas, tipo em Manaus e Brasília, que são bem marrons. Isso, é porque ali é capitais, né? Aí é onde que tem a maior concentração de população, diferente do restante. Aí, vocês observam o quê? Que na faixa litorânea do país e na região sul e região sudeste, nós temos uma distribuição mais homogênea, devido ali ao processo de colonização. Daí tem os fatores climáticos também, né, que ajudam para a população estar morando nessas localidades. Tem todas essas questões, tá? Mas na faixa litorânea, por quê? Porque o processo de colonização do Brasil se deu pelo litoral, né, pelo Oceano Atlântico. Então, essa população já ficou concentrada na faixa litorânea desde o processo de colonização do país, desde o início lá de 1500, tá? Então, isso vem já um processo histórico, por isso que nós temos essa faixa uma concentração maior na faixa litorânea de pessoas, tá? Aí... Professor? Oi? O Lúcio mandou mensagem lá no grupo, lá, falando que ele não podia entrar. Ele tá numa consulta médica lá em Cascavel. Ah, tá bom, sem problemas. Mas... Aí, continuando, então esse é um dos motivos da porção leste, né, a faixa litorânea, ter ali um número maior de concentração da população brasileira, certo?
Aí aqui a gente observa, né, uma cidade no Amazonas, com a densidade que é menor do que 1 habitante por quilômetro quadrado, devido ali às grandes extensões, os grandes rios, né, e a floresta amazônica. E a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde que a densidade demográfica é 7.615 habitantes por quilômetros quadrados. Por que que acontece isso? Devido ali aos grandes edifícios verticais que nós temos, né, em uma pequena área, certo? Então aí acaba tendo mais habitantes por quilômetros quadrados. Nós fizemos o cálculo da densidade demográfica, todo mundo lembra que o cálculo é feito da seguinte maneira: o número de habitantes dividido pela área. Nunca se coloca ponto, tá? Para fazer esse cálculo, só digitem os números e façam a divisão. Aí no caso do Brasil, 24 habitantes por quilômetros quadrados. E dessa forma a gente vê a diferença, né? Que, ó, Belo Horizonte, 7.000 habitantes por quilômetros quadrados. Novo Airão, Amazonas, 1 habitante por quilômetro, menor que 1 habitante por quilômetro quadrado. Então a gente vê que é desigual essa distribuição. E observamos também pelas regiões brasileiras, onde aqui do centro-oeste, 10 habitantes por quilômetro quadrado, sudeste, 94 habitantes por quilômetros quadrados, sendo a região com o maior número de habitantes por quilômetros quadrados. Tá, pessoal? Aí nós fizemos as atividades, lembram? Das atividades que nós fizemos. E nós temos também ali a mobilidade da população brasileira, que também interfere, né, nessa questão de habitantes por quilômetros quadrados. Nós temos ali as migrações internas, né, que ocorreram ali durante o século XX, desencadeando ali um grande número de pessoas que saíam principalmente da região nordeste para a região sudeste, tá? Que nem mostra ali nos anos de 1950 a 1960, que é o período onde nós estávamos tendo, devido ali, região nordeste, ter longos períodos de seca, o Brasil passava ali por um processo intenso da industrialização, que se iniciou lá em 1930. Então, nós temos a região nordeste, onde que a população ela acaba saindo e indo para a região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde o processo de industrialização estava mais intenso e eram as regiões, os polos industriais, né, que tínhamos na época, e também uma pequena porção que sai do Rio Grande do Sul para o Paraná. Por quê? 1950 a 1960 nós temos ali, principalmente, a colonização da região da faixa oeste do nosso estado, tá? Então nós temos uma grande massa de pessoas que saíam do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e vinham colonizar essas terras para expandir essas terras aqui no Paraná, ok? 1960 a 1970 continua o processo ali de migração da região nordeste para a região sudeste, né? Algumas pessoas vêm para a região sul também, principalmente o noroeste do estado do Paraná. Pessoas do sul e do sudeste saem em busca de novas terras, Mato Grosso do Sul, expandindo ali a área agrícola. E também nós temos pessoas do nordeste que saem do nordeste e vão para Pará e Amazonas, o quê? Em busca da extração da borracha, né? do látex e também do cacau, as drogas do sertão, ok? Por isso que essas pessoas também vão em direção ao Amazonas e Pará. E aí a gente já vê uma configuração diferente de 1970 a 1980 das migrações, onde que nós continuamos, né, com o fluxo de nordestinos vindo para São Paulo e Rio de Janeiro, que no caso, no ano de 1980, São Paulo recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes, continuando ali o processo de industrialização, tá? E isso continua. Temos ali pessoas saindo do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, avançando mais ao norte, principalmente ali Rondônia, Amazonas e Roraima. Por quê? Continuando a expansão agrícola do Brasil. Sim, vai ter prova. Continua, por isso que eu estou fazendo a revisão. Oi? Que dia vai ser a prova? Eu vou mandar para vocês, vai ser semana que vem. Semana que vem vamos ter 2 encontros. Um desses encontros eu vou aplicar a prova com vocês. Aí eu vou marcar certinho, tá?
Aí, por isso que ainda a gente tem aqui a expansão agrícola mais a região norte, Rondônia, Roraima e Amazonas, a expansão ali, desmatamento da floresta para a introdução da agricultura, certo? Então, esses são os fluxos migratórios que ocorreram nesse período no Brasil. Aí nós temos também a mobilidade externa, ou seja, a imigração para outros países, tá? E nem eu expliquei para vocês, aonde que James ele morava na Austrália, então ele é um imigrante australiano e se tornou um imigrante australiano no Brasil. Quando ele sai da Austrália, ele se torna um imigrante. Quando ele chega no Brasil, ele se torna um imigrante, certo? Então, aí, nós temos ali a imigração no Brasil, né, onde muitas pessoas saíram do Brasil e foram em direção, principalmente ali para os Estados Unidos, Europa, tá? Japão também muitas pessoas foram. E temos, então, que saíram do Brasil para buscar o quê? Melhores condições de vida, de trabalho, né? Que nem eu estava antes, falei com outra turma. Se uma empregada doméstica no Brasil ela vai ganhar R$ 1.200 por mês, lá nos Estados Unidos ela vai trabalhar, ela vai ganhar em torno ali de $1.000 por mês. E se a gente fazer a conversão do dólar para o real, $1.000 hoje está valendo mais ou menos R$ 5.700. Então, por mais que ela iria fazer o mesmo trabalho que faz no Brasil, a remuneração dela será maior, tá? Então, por isso que muitas pessoas acabam saindo do país. Pessoal, nós temos 10 minutos de aula ainda, tá? Ok? Porque depois vai expirar meu tempo aqui. E também nós temos a imigração. Entenderam a parte da imigração no Brasil, das pessoas que saem do Brasil e vão para outros países, outros continentes? Ok? E nós temos a imigração no Brasil, ou seja, os principais fluxos de pessoas que saem do seu país de origem e vêm para o Brasil. Nós observamos o quê? Que é lógico que é menor essa imigração, mas existem sim pessoas que saem do seu país de origem e venham morar no Brasil. Muitas vezes por quê? Por conflitos religiosos, conflitos políticos, crises econômicas, né? Que nem nós temos ali o caso Venezuela e Síria. Então, na Síria está ocorrendo uma guerra civil, então o Brasil recebeu ali imigrantes sírios, e na Venezuela nós estamos ali com uma crise política e crise financeira, tá? Então, ocorre o quê? Que muitas pessoas saem da Venezuela e atravessam a fronteira ali por Roraima e acabam vindo para o Brasil, onde que está ali no Brasil o governo brasileiro acaba distribuindo essa população para todas as regiões do país. E também nós temos ali alguns imigrantes que eles acabam vindo para o Brasil devido ali a fatores que ocorrem fatores naturais, catástrofes, no caso do Haiti. No Haiti ocorreu ali o terremoto, se eu não me engano foi em 2010, muitas pessoas saíram do seu país, né? Por quê? Devido ali às condições que o país se encontra até hoje e vieram para o Brasil, tá, pessoal? Vieram para o Brasil para melhorar ali, ter uma condição de vida melhor, ganhar uma renda para ajudar também seus familiares que continuam morando lá no seu país, tá? Essa é a parte da imigração, dos fluxos que nós recebemos, estávamos recebendo no período ali de 2013. Tá bom, pessoal? Aí nós corrigimos as atividades também. E nós temos ali as características socioeconômicas da população brasileira. O que seria essa característica? Seria a população economicamente ativa, tá? Daí nós temos ali a população economicamente ativa, que é a população que tem a idade entre 14 e 65 anos, tá? Que elas são as atividades que geram ali a economia. E um dado interessante é a participação da mulher no mercado de trabalho, que olha como que cresceu. De 1972, a participação das mulheres no mercado de trabalho era de 28,5%. E olha que legal, né? A gente tem ali uma porção crescente, né? Então, a porção, 2015, nós temos o quê?
44% das mulheres já estão participando do mercado de trabalho. Isso é uma conquista muito grande, por quê? Porque se formos comparar lá em 1972 até hoje, nós temos ali temos um dado crescente bem significativo. Isso é muito importante, o quê? Na realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, a cada 100 pessoas inseridas no mercado de trabalho, 44 são mulheres. A mulher, ela está ganhando seu espaço no mercado de trabalho. Porém, isso também ajuda o quê? No sustento da sua família, porque nós sabemos que muitas mulheres, hoje em dia, são chefes de família, ou seja, elas que comandam a casa, cuidam dos filhos e trabalham para manter a renda da casa, ok? Nós temos ali a desigual distribuição de renda no Brasil, que isso ainda ocorre, tá, pessoal? O que seria essa distribuição de renda no Brasil, a desigualdade? Seria ali, ó, até 2 salários mínimos, ou seja, que dá R$ 2.090, 49% da população brasileira recebe até 2 salários mínimos, que 2 salários mínimos vai do quê? De 0 a R$ 2.090, certo? De 2 a 5 salários mínimos, 14% da população. Isso ali eu falo na questão ali dos 210 milhões de brasileiros. 4% da população brasileira, apenas 4, ganha de 5 a 10 salários mínimos. E mais de 10 salários mínimos, que seria ali mais de R$ 10.000 por mês, tá, pessoal? Acho que dá uns R$ 12.000 por mês. Apenas 2% da população que recebe, ou seja, espera aí, Renato, apenas 2% da população que recebe essa quantidade de salário mínimo, tá, pessoal? De mais de 10 salários mínimos. Pode falar. Ô, prof, a prova, você vai marcar a prova para a semana que vem ou para a semana depois da semana que vem? Tudo vai ser feito semana que vem, que eu preciso fechar as notas de vocês, tá? Depois a prova eu mando no WhatsApp para vocês como que vai ser. Ok? Deixa eu só terminar aqui o conteúdo. Então, e hoje nós sabemos o quê? Que muitas pessoas elas estão trabalhando na informalidade porque não tem o mercado de trabalho, ele está ali saturado. Nós temos o quê? Pouca oferta de trabalho e temos muitas pessoas. Por isso que cada vez também o salário diminui um pouco. Por isso que a gente acaba tendo ali uma maior porcentagem da população brasileira ganhando apenas 2 salários mínimos, quase metade da população brasileira. E nós temos as desigualdades, né, nas paisagens brasileiras. Eu comentei com você, essa é uma foto que a gente trabalha bastante, que a gente vê o quê? Favela de Paraisópolis, bairro do Morumbi, onde que nós temos um bairro de alto padrão e uma favela. Página Tá? que é? Página 372. Então, ali nós temos o quê? E isso mostra o quê? Mostra a segregação urbana e a desigualdade social que nós temos no nosso país. Importante destacar que nós temos ali a desigualdade de oportunidades, né, que é envolvida junto nessa paisagem. Por quê? Porque principalmente nas favelas brasileiras, o que ocorre? As crianças, elas também trabalham, muitas delas, né, trabalham para ajudar na família, para ajudar na renda da família, certo, pessoal? Então, elas acabam perdendo aquele processo que elas têm para ali no ensino-aprendizagem, na parte que elas têm ali o período onde que elas têm que brincar para desenvolver o intelectual delas, elas acabam trabalhando. E isso afeta lá na frente, que elas não conseguem ingressar numa universidade para melhorar ali as suas condições de vida, tá? Isso dali afeta junto ali nas desigualdades de oportunidades, tá bom, pessoal? E isso ocorre no Brasil todo, tá? Mudando até ali o modo como essas pessoas vão viver. Muitas vão acabar trabalhando na informalidade e não vão ter ali o trabalho com a carteira assinada, onde que ela tem todos aqueles benefícios, que é 13º, férias, tá? Todos aqueles benefícios que uma pessoa tem direito a ter trabalhando na formalidade. Ok, pessoal?
porém elas fazem parte, né, essa população faz parte da população economicamente ativa, tá? Mesmo que elas estão na informalidade, elas participam da população economicamente ativa, porque apesar de elas não terem os direitos, elas têm a renda e acabam movimentando toda a parte da economia. Certo, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, tá? Para avaliação, vai acabar meu tempo, eu tenho menos de 1 minuto. Se cair, eu mando mensagem no WhatsApp. Vocês estudam todo esse capítulo 1, dão uma revisada, se quiserem podem assistir a aula novamente, que aí vocês ficam preparados para a avaliação, tá bom? Gente, era isso para hoje. Tchau, tchau. Até mais. Nosso tempo está acabando. Tchau. Tchau, tchau. 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 Hello. Falou, até mais.